boa tarde, caríssimo, caríssima, tudo bem? Ou quem sabe bom dia, tudo bem com você? Tô ótima, passando mais um pouquinho de informação, trabalhando mais algumas questões. Eu tenho aqui 28 já, questão número 28 no seu material. São vários slides. Você está conseguindo acertar mais? Ou está errando, ou você nem abriu o teu material? Aí não adianta, aí não é páreo. Se você só pegar na hora e marcar gabarito, você não aprende. Tente fazer, teimar com a questão, marcar, errou, não tem problema. É no momento do erro que você vai dizer, puxa, isso eu não sei. Chegou na pontuação, já complicou minha vida. Chegou no verbo, já não sei. Então é bom a gente fazer, é ter como se fosse um termômetro, fazer as questões para a gente ter uma noção. O que eu preciso estudar mais? Eu errei mais no texto, eu errei mais a gramática, então abandona isso e estuda mais o outro. E assim você vai tocando. Nós vamos começar a nossa aula agora fazendo a questão número 28 do seu material. E nessa questão 28 a gente tem ali, veja, leia comigo. Diz assim, vai para a telinha. Atente para as afirmações abaixo sobre a pontuação empregada em segmentos transcritos no texto. Então nós temos, olha, no Casarão dos Viana, no Catumbi, que no fim do século XIX era um bucólico bairro carioca, o som do choro preenchia todos os espaços. Então aqui diz, a retirada simultânea das vírgulas. Então nós temos que tirar esta vírgula e nós temos que tirar essa vírgula, tirar as duas. Manteria a correção e o sentido da frase. Será? Será que se eu tirar aquela vírgula, vai manter a correção e vai manter o mesmo sentido? Não. Daí isso eu vou ter que explicar no quadro por que não. Aqui eu tenho uma oração adjetiva. Adjetiva é aquela que muda o sentido se você mexer na pontuação. Tá? Já explico a pontuação ali. Aí, veja a número 2, essa está fora. O ano era 1865 e o garoto de 11 anos, Alfredo da Rocha Viana Júnior, o Pixinguinha. Então, a vírgula colocada imediatamente depois de 11 anos, esta aqui, ó, indica a ausência do verbo era. O ano era e o garoto era. Em vez de você colocar era, você coloca a vírgula, ela substitui o verbo. Tá? Isso chama-se zeugma. Também já vou explicar. Então, beleza, essa está certa. Essa está. Vamos à frente. Fator fundamental para isso foi sua experiência nas diversas formações em que atuou. Aí vem 2 pontos, né? Bandas, orquestras regionais e conjuntos de choro e samba. Então, esses 2 pontos poderiam ser substituídos por uma vírgula, sem prejuízo para correção do sentido da frase? Não, de jeito nenhum. Porque esses 2 pontos, depois vem uma enumeração, explicando o termo anterior, vem uma enumeração. Atuou bandas, orquestras. Eu não posso colocar, não pode, porque já tem vírgula. Vírgula aqui, como é que eu vou botar a vírgula lá? Ele está separando uma enumeração. Então, essa não pode ser. Aí, voltando, deixa eu ver qual nós marcamos. A resposta correta é a número 2, só a 2. Portanto, é a letra B. Agora, eu vou te explicar um pouquinho essa questão da vírgula do que. Talvez você não lembre. Eu acho que eu não expliquei. Então, é assim, função da vírgula. Vem aqui comigo que a vírgula acabou ficando. Quando a gente fala em pontuação, a gente não pode esquecer dos termos da oração. Aí quando eu separo, por exemplo, eu nunca poderia, jamais eu posso separar o sujeito do verbo, o verbo do complemento. Acho que você já ouviu falar isso em algum lugar do passado por alguém, talvez até por mim. Então se eu colocar assim, ó, as tardes ensolaradas da primavera traziam. Então, as tardes ensolaradas da primavera traziam
doces lembranças ao velhinho. Tá. Você acha que mereceria alguma vírgula nessa frase? Eu não colocaria. Por quê? Olha, vamos analisar. As tardes ensolaradas da primavera é sujeito. Traziam é um verbo que tem complemento, é um verbo transitivo. Traziam o quê? Doces lembranças, objeto direto. A quem? Ao velhinho, objeto indireto. Então, o que diz a lei da pontuação? Jamais eu posso separar o sujeito do verbo aqui, ó, por vírgula. Nunca. Depois do verbo e o complemento, nunca. Entre os complementos, nunca. Nenhum momento eu vou usar vírgula. Mas, se eu escrever assim, ó, traziam, por exemplo, de novo, as tardes ensolaradas da primavera traziam, e se entre o verbo e o complemento eu escrever uma palavra, um adjunto assim, quase sempre. Quase sempre. Aí eu sigo a frase. Traziam quase sempre doces lembranças. Doces lembranças ao velhinho. O que eu fiz? Eu acrescentei, eu abri o verbo e disse, dá licença a frase. Eu abri o verbo para cá e o complemento e coloquei um adjunto adverbial. Esse quase sempre é adjunto adverbial. Então, você tem que pontuar assim, ó. Você vai colocar uma vírgula antes e vai colocar uma vírgula depois. Mas diz a lei da gramática que o adjunto adverbial é facultativo, ou intercalado é facultativa vírgula, a não ser que cause ambiguidade, a sua ausência. Se for de longa monta, você coloca entre vírgulas, mas ela não é obrigatória. O problema da questão é se você apenas colocar uma vírgula. Você só vai deixar uma vírgula, o texto fica manco. Ou você põe as duas, ou você não coloca nenhuma. Não pode deixar apenas uma, tá? Então aqui nós temos que colocar, é facultativo, eu coloco entre parênteses. Adjunto adverbial intercalado, se começasse por quase sempre, vamos começar aqui, ó. Se eu escrevesse assim, ó, quase sempre, aí entra lá, as tardes, aí letra minúscula aqui, ó. Se eu inverter, então eu vou começar, coloco vírgula, quando o adjunto vem antes, eu tenho que colocar vírgula. Tudo bem? Então, só para lembrar, adjunto adverbial. Se for um aposto, por exemplo, colocar assim, ó, Brasília, capital federal. Brasília, capital federal, foi fundada em 1960. Então, já tem uma oração. Tem uma oração que tem um termo que também é estranho. Então, na hora de você pontuar, você sempre tem que lembrar cadê o sujeito e cadê o verbo. E o que tiver entre eles vai ser isolado. Então, você procura assim, ó. Brasília é o sujeito. Foi fundada é o verbo. O que tem entre Brasília e foi? Uma explicação. Capital federal. Que na análise sintática se chama aposto. E o aposto, pela lei, tem que ser isolado por vírgulas. Não é como adjunto que é facultativo. Tem que isolar por vírgula. Entendeu? Então não tem saída. Só que às vezes esse aposto pode se transformar numa oração que eu estou querendo chegar, que é a oração do exercício que tem o quê? Então se eu escrever assim, ó. Brasília, que é capital federal. Brasília, que é capital federal, foi fundada. Olha,
Brasília, que é a capital federal, foi fundada em... Segue a frase. Mesma coisa aqui, ó, que não faz diferença. Será que o termo é o mesmo? Você vai dizer não, por quê? Porque aposto não tem verbo, é só uma expressão nominal. Brasília tem um verbo, tem o que se refere a Brasília, que é o pronome relativo. Isto aqui é uma oração, tá? Quando tem o que se refere ao termo anterior, que eu posso colocar por a qual, é uma oração. Então, esta chama oração subordinada adjetiva, que eu já expliquei na aula passada. Quando tem pronome relativo, ela é uma adjetiva. Como ela está apenas explicando com a mesma função de aposto, ela é uma explicativa. E a explicativa sempre vem com vírgulas, sempre vem com vírgulas. Então, ela é uma adjetiva explicativa. Não tem como transformar em restritiva, porque só tem uma Brasília, que é a capital federal. Portanto, se eu tirar fora, não vai fazer falta. Eu vou dizer, Brasília foi fundada em 60, não existe outra que não seja a capital que eu conheço. Entendeu? Então, a mera explicação pode até sair. Só que há algumas orações que têm o mesmo pronome relativo, que elas podem mudar o sentido. Quer ver? Vou mostrar para você. Assim, pode mudar o sentido com a ausência da pontuação. Quer ver? Vou te mostrar. Vamos lá. Tem que apagar aqui para ficar melhor. Então, se eu escrever assim, ele tem amor às plantas. Ele tem amor às plantas que cultiva. Ele tem amor às plantas que cultiva com carinho. Ou os jogadores que foram convocados. Os jogadores que foram convocados apresentaram-se ontem. Apresentaram-se ontem. Tá, vamos pensar nessas orações aí e analisar. A primeira, veja só. Aqui tem uma oração. Ele tem amor às plantas. Aqui tem outra. Que cultiva com carinho. Tem um pronome relativo que, olha, que se refere às plantas. Pronome relativo, então é uma oração subordinada adjetiva. Muito bem, se eu deixar sem vírgula, ela tem um sentido. Então eu digo assim, quais plantas ele tem amor? Ele tem amor às plantas que ele cultiva. Você lê num tom só. Ele tem amor às plantas que cultiva, da sua casa, do seu quintal. Então, quando não tem vírgula, ela é uma adjetiva restritiva. Eu não coloquei pontuação aqui. Mas a banca pergunta, como foi ali, tirar a vírgula, pôr a vírgula, altera o sentido? Claro que altera o sentido. Não fica errado, mas altera o sentido. Por quê? Porque se eu colocar uma vírgula aqui, ó, o que eu vou entender? Ele tem amor às plantas. Quais plantas? Todas as plantas. Então, quando você coloca vírgula, dá uma ideia de totalidade. Então, sempre que você isolar a oração, o que vale é a informação da oração principal. Significa que ele tem amor a todas as plantas. Então, claro que sempre que tem um que você observa que é relativo, que se refere ao termo anterior, que forma a oração adjetiva, sempre vai mudar o sentido. Se houver que, quem, qual, cujo, onde, claro que vai alterar. Porque daí a ideia é outra e vai alterar a classe. Vai ficar uma adjetiva explicativa. Agora, veja de baixo. Agora eu intercalei. É parecida com essa da questão. Os jogadores apresentaram-se ontem. Então, aqui eu tenho a oração principal. Os jogadores apresentaram-se ontem. Essa é a oração principal.
Quais jogadores apresentaram-se ontem? Se eu deixar assim, caríssimo, sem vírgula aqui, ó, os jogadores que foram convocados, só os que foram convocados, tá? Guarde bem isso. Então, esse que se refere a jogadores, é pronome relativo, oração subordinada adjetiva restritiva. A restritiva, quando ela vem intercalada, no final dá para colocar vírgula, é facultativa, a restritiva é facultativa. No começo, não, então não tem vírgula ali. Agora, se a banca pergunta, e se for colocada a vírgula agora aqui? Porque na questão era para tirar a vírgula. Se eu colocar a vírgula ali, daí essa já não é mais facultativa, daí ela já se torna obrigatória, tem que ter duas, tá bom? Então vamos colocar as duas. Muito bem, agora qual vai ser a leitura da frase? Você vai ler assim, os jogadores se apresentaram ontem. Quais? Todos. Todos os jogadores se apresentaram ontem. Então, com vírgula, todos, porque todos foram convocados. Então, por isso que sempre que perguntarem se tirar vírgula ou colocar vírgula, vai mudar. Não fica errado, porque daí muda só o sentido, mas a estrutura fica certa. Ela vai deixar de ser restritiva e vai virar explicativa. Tá bem? Agora eu quero mostrar para você outra questão do substituir a vírgula por ela, que é aquela que estava correta no texto. Então, é assim. Tem alguns casos que eu uso a vírgula, que eu uso ponto e vírgula intercalada. Aí naquela questão de pontuação é bom a gente saber isso aí, ó. Por exemplo, num período assim, vamos falar um pouquinho do ponto e vírgula. Numa oração assim, deixa eu pensar. Ficarei com a casa. Não posso, porém, pagá-la. Não posso, porém, pagá-la à vista. Então, essa é uma oração. Vamos ver que pontuação você vai usar. A primeira oração, ficarei com a casa. Pronto. Eu poderia muito bem, caríssimo, fechar a frase aqui e botar um ponto final. Você entendeu, né? Vou ficar com a casa. Frase completa. Mas eu não vou colocar ponto final porque ela continua. Então, eu não vou colocar ponto final porque ela está continuando a ideia, porque eu estou dizendo que eu não posso pagar a casa. Por isso é oração coordenada, elas são independentes. Qual é a pontuação que eu devo usar? Veja, a segunda oração começa aqui, ó. Não posso, porém. Olha onde foi parar a conjunção. Depois do verbo. Chama-se conjunção intercalada. Sempre que acontecer isso, você tem que colocar uma vírgula aqui, uma vírgula ali e aqui, ó, um ponto e vírgula. Aí é que entra a história do ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula você vai colocar ali quando couber um ponto final. Não separando subordinadas, que uma depende da outra, só coordenadas. Orações independentes. Então, aqui, ó, ficarei com a casa, ponto e vírgula. Não posso, porém, sempre, conjunção intercalada entre vírgulas e ponto e vírgula antes. Se fosse assim, ó, a mesma oração. Ficarei com a casa, mas agora eu vou puxar o porém para cá. Eu vou dizer assim, porém, não posso. O que você entendeu? Aí segue a frase, não posso pagá-la à vista. Aqui, ó, você tem apenas, você tem a primeira oração, ó, ficarei com a casa. Começa a segunda oração, porém não posso, com a conjunção. Nesse caso, só vírgula. Só vírgula. Então, sempre a vírgula entre mas, porém, todavia, contudo, pois, porque, sempre é obrigatório, né? Sempre é obrigatório, é uma redundância. Eu tenho que colocar a vírgula. Tá? Não esqueça disso. Se a conjunção vier intercalada, duas vírgulas. Se ela vier no início da oração, apenas uma vírgula. Aí o caso daquela de substituição, até os casos de vírgula com e, né, que as pessoas dizem, mas não pode usar vírgula e e. Olha, numa frase assim,
Ainda vou falar um pouquinho do ponto e vírgula numa frase. Eu me chamo José. Ela, Maria. Fiz uma oração assim. Eu me chamo José. Ela, Maria. Então, a primeira oração. Eu me chamo José. Ponto e vírgula. Aqui eu deveria ter escrito ela se chama. Só que como eu já escrevi o verbo antes, eu não vou repetir. É o caso do exercício. Né? Em vez de colocar ele era, como diz o garoto de 11 anos era Alfredo, só foi colocado uma vírgula. O mesmo caso. Então, no lugar do verbo, a gente usa uma vírgula. Essa ausência do verbo, a substituição pela vírgula, chama-se zeugma. É uma forma de elipse. Elipse é falta, é omissão. Zeugma é quando o termo já foi citado, você não precisa repetir. Aliás, é um bom recurso. Não repita a palavra, coloca a vírgula. Tem caso de vírgula com a palavra, com o E. De que forma que vai a vírgula e o E? Vamos ver aqui. Pode, professora? Pode. É obrigatório? Vamos ver quando que é obrigatório, se é ou não é. Então, por exemplo, se eu disser assim, o soldado faz a guerra e o general recebe as medalhas. Um outro exemplo, assim, ele fuma e não traga. A gente aprende na escola assim, olha, ou você usa vírgula ou você usa e, não é? Mas isso quando é uma enumeração. Você fala assim, Pedro, vírgula, João, vírgula, Maria e José. Aí quando você diz ou e José ou vírgula José. Quando são palavras com a mesma função sintática, um sujeito composto. Ou é um objeto composto, você vai ao mercado e traga feijão, vírgula, arroz, vírgula, carne e material de limpeza. Aí sim, ou e ou vírgula. Mas o e liga orações, ela é uma aditiva. E há casos em que eu posso usar a vírgula e o e. Então eu vou explicar aqui, Por exemplo, nessa, você diz assim, o soldado faz a guerra, o general recebe as medalhas. Pela análise sintática, faz é um verbo, quem faz a guerra? O soldado, aqui eu tenho o sujeito. Vamos para a segunda oração. Recebe, esse é o verbo. Quem recebe as medalhas? O general, esse é outro sujeito. O que você entendeu? Que este e, ele está ligando duas orações com sujeitos diferentes, como se fosse oração independente. O soldado faz a guerra, ponto. O general recebe as medalhas, ponto. São duas orações ligadas por e. Então, quando e liga duas orações com sujeitos diferentes, olha, tem autor, Luiz Antônio Sacconi diz que é obrigatório, Bechara diz que é facultativo, que é recomendável. Então, vamos deixar como recomendável. Então, posso usar ou não. Como é facultativo, entre parênteses. Então, existe vírgula de e? Sim. Esse é um caso. Agora, veja a próxima. Ele fuma e não traga. Quem é que fuma? Ele. Quem é que não traga? Ele. Opa, mas aqui é o mesmo sujeito. Então, não precisa colocar vírgula. Não posso ou não devo. Aí eu digo para você, o e, neste caso, ele não é uma aditiva, ele tem valor de mas. Tem matiz adversativo. É como se eu falasse assim, ele fuma, mas não traga. Ele fuma, mas não traga. Quando o e tiver valor de mas, a vírgula também pode aparecer. Porque se fosse mas, teria que colocar vírgula. Tá? Antes de mas, de por aí. Como ele tem valor, até lá em cima tem valor de mas o general recebe.
Então a gente sabe que usa a vírgula antes do E quando ligar orações com sujeitos diferentes, quando o E tiver valor de mas, quando ele vier repetido, a criança pula, e canta, e chora, e ri, chama-se polissíndeto também, tá? Bom, te passei algumas ideias. Sempre que você fizer uma análise de questão de pontuação, nunca esqueça que você tem que procurar o sujeito, o verbo e os complementos. O que intercalar entre o sujeito e o verbo, às vezes é uma oração, às vezes é um aposto, um adjunto, vai isolado por vírgula. Mas nunca perca essa ideia de sujeito, predicado e complemento, que são os termos essenciais e integrantes. Então, eu quis explicar por causa da questão número 28. Vamos ir para a telinha agora? Vamos ver o que vem para frente. Olha, de novo o verbo. No meio de nós, havia apenas um menino que já o tinha visto. O emprego da forma verbal grifada na frase acima indica tratar-se de ação. Olha o sentido do verbo. Então, tinha visto, gente, é a mesma coisa que dizer vira. Sabe que tempo é esse? Pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito é o quê? É o passado do passado que eu expliquei nas aulas passadas. Né? Então, no meio de nós havia apenas um menino que já tinha visto essa ação aqui, aconteceu antes desta. Tinha visto. Então, a gente entende que posterior à época não, simultânea não. É anterior a outra ação ocorrida no passado. Este aqui é o sentido do pretérito mais que perfeito. Anterior a outra ação ocorrida no passado, que eu chamei de passado do passado. Tá? Tá feita a questão aí. 30. É de se pensar que mesmo os que nasceram no litoral, habituados a ver o mar desde pequenos, não são imunes à magia da contemplação marinha, mas nada talvez se compare à visão estática. Então, é de se pensar que mesmo os que nasceram no litoral, habituados, olha aqui, crase, ver é verbo, então não pode ter crase. A ver o mar, não são imunes. Se eu fizer imunes, se eu fizer a pergunta a que? Imunes a que? Aí vai a crase. Imunes a que? A magia. A magia. Nada talvez se compare. Se compare a que? A visão. Vai a crase. Letra A. Questão de crase. Crase já estudei com você, né? Já tem um resumo, já fiz. Vamos ver à frente. Não admite alteração de voz verbal a frase. Ah, tá bem. Então, isso também eu já expliquei. Vamos ver se você lembra dessa história. É assim, ó. Só pode mudar para voz passiva o verbo transitivo direto. Então, por exemplo, vamos ver, eu vou passar o resumo, vamos ver se vai dar para responder. Então, é assim. Olha, o que eu estou fazendo? Meu Deus! Sem voz passiva. Sem voz passiva. Não pode ter voz passiva. Por exemplo, o verbo transitivo indireto é aquele com preposição. Com preposição, aquele que tem objeto indireto, tá? Por exemplo, obedeça a lei, tá? O verbo intransitivo. Por exemplo, aquele que pode ter adjunto adverbial. Ele não tem voz passiva. Então, por exemplo, nossa.
Verbo intransitivo vive em... Ele vive. Vou dizer assim, ele vive em Curitiba. Então, em Curitiba, adjunto adverbial, verbo viver, verbo de ligação. Não tem voz passiva. Ele está feliz. Verbo haver no sentido de existir, porque não tem sujeito. Verbo, por exemplo, haverá mais vagas. Tá bom? Bem, então eu coloquei uma lista, eu não posso, porque agora o nosso tempo excede, eu não posso continuar explicando. Eu só deixei no quadro para encerrar essa aula, quando que não pode ter. Então, esses casos, aqueles verbos, não pode ter voz passiva. Você tem que analisar a transitividade do verbo. Mas isso, a sequência dessa aula, eu vou deixar para a próxima para poder responder a questão. Por ali, você já pode responder a questão 31. Tenta responder, tá? Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Estude. Tchau.